Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Sérgio Luiz Bueno, presidente dessa Câmara, dessa sessão, a quem eu cumprimento todos os demais vereadores, excelentíssimo vice-prefeito, na presença de qual eu cumprimento todos os presentes, as pessoas que nos assistem de forma remota. Eu gostaria de iniciar essa participação, que eu entendo como muito honrosa, que é uma possibilidade que nós temos de trazer um pouco do que nós temos de informação de trânsito para a sociedade, mas eu gostaria de iniciar isso falando um pouco de uma palavra em particular. Tá? Essa palavra é respeito. O respeito é uma palavra que, infelizmente, está em extinção há algum tempo, não só no vocábulo, mas na prática de algumas pessoas. E hoje em dia é muito comum você substituir o respeito por alguns likes, por algumas curtidas, independente de o quanto isso vá prejudicar ou não alguém, ou independente de o quanto as informações que se usam para se ganhar esses likes ou essas curtidas são ou não verdadeiras. Tá? Um breve retorno ao que eu tinha preparado aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Taborda, eu sou brasileiro e cerquilhense de coração. Eu vim para cá quando muito novo ainda. Tive algumas passagens em outros municípios, como São Bernardo do Campo, Sorocaba, morei na capital do estado de Roraima, Boa Vista, e eu trago alguns conceitos de trânsito e de mobilidade urbana desses municípios um pouco maiores, onde já se tem um histórico de o que não deu certo e como foi necessário ajustar o sistema de trânsito para que ele passasse a funcionar. Além disso, eu sou advogado, pós-graduando em Planejamento e Gestão de Trânsito, sou seminarista de trânsito pela Associação dos Dirigentes Municipais de Transporte e Trânsito, a DINTRAN. Quando eu estava falando da questão do respeito, senhor presidente, eu estava fazendo menção a um vídeo de mais de 11 minutos que circulou na semana passada a respeito de mudanças do trânsito de Cerquilho. Esse vídeo ele inicia com uma passagem lá na Avenida João Pilon, uma mudança que nós fizemos em julho de 2017. E aí a pessoa que não se identificou, embora nós saibamos quem é, com muita clareza, ela faz um alarde assim, fala, olha, o trânsito aqui está um caos. E aí você vê na imagem os carros passando um atrás do outro, ordenadamente, o trânsito fluindo. E aí, no meio dessa fala dele, um dos veículos não obedece à orientação de trânsito que existe, corta por dentro de um posto de gasolina para economizar uma volta no quarteirão. E aí, essa pessoa que se indigna com o que está feito lá e que não é incorreto, sequer menciona a falta de respeito daquela pessoa com a legislação de trânsito. Então, os valores me parecem um pouco invertidos, às vezes. Né? Nós tínhamos ali um estacionamento em via pública, na João Pilon e na Conrado II. E nós tínhamos um cenário de constantes acidentes, principalmente naquela rotatória da João Pilon, onde eu, pessoalmente, ajudei a tirar uma senhora debaixo de um carro. Ela sofreu um acidente, ela estava numa moto, o carro parou em cima dela. Eu me recordo com muita clareza dela dizendo que ela não queria morrer. E ela morreu de embolia pulmonar por conta desse acidente. E o dia que me convidaram para assumir a cadeira de diretor municipal de trânsito, uma das condições que eu impus a mim e que eu pedi ao chefe do executivo que me convidou foi que eu pudesse ter a autonomia de fazer o que fosse certo nos locais que fosse necessário. A gente afirma, nesse mesmo vídeo, inclusive, um pouquinho depois que ele comenta lá do caos, ele faz menção a um semáforo. Não sei se muita gente aqui teve acesso a esse vídeo, mas acredito que sim. E ele fala, olha, eles vieram aqui, desviaram a rotatória, e aí colocaram um semáforo aqui, ó, e olha a placa, desligaram, está desligado o semáforo. Isso é um desperdício de dinheiro público. É um desrespeito ao dinheiro público.
Eu vou mostrar daqui a pouco em slides, eu tenho uma apresentação bem curtinha, mas que é importante mostrar. Se eu realmente não respeitasse o dinheiro público, aquele semáforo não estaria mais lá. Dia 2 de março de 2018, se eu não estiver equivocado, eu fiz o orçamento para a retirada daquele semáforo de lá. Para que esse semáforo seja retirado, é necessário que venha um caminhão próprio para abraçar aquela estrutura, para que ele seja retirado do local, preservando o sistema semafórico. E só a retirada, se eu não estiver equivocado, nós vamos ver daqui a pouco, custaria mais de R$17 mil. E eu solicitei, quando pedi o orçamento, falei, eu quero saber quanto que custa se eu for reimplantar esse semáforo em outro lugar, porque nós tínhamos a intenção de colocá-lo no cruzamento das avenidas Washington Luiz com o professor Luiz Pereira, perdão, com a Francisco da Silva Pontes. E aí, a segunda parte do orçamento vem acima dos R$30 mil. Então, aquele semáforo parado na rotatória da João Pilon, cada vez que os senhores e as senhoras passarem por lá, lembre-se, aquilo é um sinal de respeito ao bolso de vocês. Porque desrespeito seria eu gastar R$17 mil para colocar aquilo no chão de algum depósito da prefeitura. Qualquer pessoa que vive nessa cidade um pouco mais de tempo do que a pessoa que fez o vídeo sabe que aquele semáforo já estava desligado há alguns anos, justamente porque ele já não era mais um instrumento hábil a regular o trânsito naquela região. Mesmo com 3 fases, ele já não servia mais para o propósito dele. Por isso, ele estava desligado. Um detalhe, quando a gente, voltando à palavra do respeito, eu vou frisar muito isso aqui, vocês me perdoem se eu for redundante, mas me parece que a falta de respeito, ela vem do autor do vídeo, quando ele acaba instigando a pessoa que não tem conhecimento dessa informação de que o semáforo já estava lá e de que ele estava desligado, essa pessoa pode comprar a verdade da pessoa que fez o vídeo e entender que quem realmente está prejudicando o munícipe como um todo é o prefeito. São vocês, vereadores. Somos nós, gestores do trânsito. Então, me parece que se há alguma situação de falta de respeito, ela não vem da nossa diretoria, nem da nossa administração como um todo. Tá? Falando um pouco a respeito desse cruzamento aqui, da Washington Luiz com a Avenida Flamboyant. Essas mudanças, elas fazem parte de um processo de interligação de um anel viário que está sendo criado no município. Essa ideia desse anel viário surgiu no começo da gestão, em 2017. A nossa proposta é conseguir fazer um anel que saia lá da Ângelo Módulo, próximo ao asilo, percorra toda a extensão dela até o Grêmio das Cipatex, passe pela SP-127, como já temos as obras agora acontecendo, transcorra todo o residencial Citabeluce, venha até aqui o Flamboyant, chegue nessa rotatória onde nós estamos fazendo o ajuste, e num momento futuro, saindo novos loteamentos aqui, próximos ao São Rafael, ao loteamento, que esse anel viário ele possa ser interligado até lá em cima, no Residencial Vitória, na Avenida Rio Grande do Norte, e num futuro seja interligado lá na frente, próximo a Clique, a Terlise. Então, nós teremos realmente um arco ao redor de todo o município, fazendo com que os veículos não tenham que, para sair de um bairro ao outro, passem no centro, como é hoje. Tá? Esses ajustes, nós vamos ver aqui com muita clareza o porquê da forma como foram feitos. Eles têm, além da interligação do anel viário, eles têm uma questão que eu entendo crucial hoje para a segurança do trânsito do município. Nós temos hoje muitos caminhões, inclusive de grande porte, que têm que transitar por dentro da cidade, por vias secundárias, inclusive por vias mais estreitas, por falta de rotas alternativas. Sendo que nós temos aqui na frente do Flamboyant uma avenida inteira que sai lá na Conrado II, que agora o acesso está interrompido, mas sai na SP-127, já o acesso estará funcionando novamente. Então, não é concebível que eu tenha que fazer um caminhão entrar e ir até quase o centro para passar, por exemplo, na rua Professor Luiz Pereira, para pegar João Pilon, para conseguir chegar na SP-127. Então, é uma rota alternativa e segura para que os veículos, principalmente os de grande porte, possam se desviar da área central do município. E aí nós vamos falar de respeito de novo. A Diretoria Municipal de Trânsito hoje, ela tem
3 funcionários na equipe operacional. Um auxiliar de serviços gerais, um motorista e um guarda municipal que acompanha essa equipe, um agente de trânsito, que visa oferecer segurança ao local onde as mudanças estão sendo feitas, zelar pela integridade dos servidores que estão lá. E é realmente desgostoso saber, pela própria equipe, que enquanto eles estão lá trabalhando num sol de 36, 38 graus, as pessoas ficam passando ao redor deles e xingando, ofendendo, falando palavras que, com toda sinceridade, eu não vou ter ousadia de repetir aqui nessa tribuna, porque eu entendo que é uma casa de respeito e não merece esse tipo de palavreado. Então, como que a pessoa se sente desrespeitada por um ajuste viário e ela passa lá e desrespeita todo mundo que está trabalhando em prol da própria segurança, em prol da segurança dessa pessoa que está desrespeitando esses servidores, né? Um dos critérios que eu entendo que são... Algumas pessoas, talvez aqui já tenham, pessoas que tenham ido conversar comigo na diretoria a respeito de trânsito, pessoal da Polícia Militar que está aqui presente, vários deles já foram lá conversar comigo sobre algumas questões. Independente de ser uma situação usual ou de ser uma mudança, um ajuste de trânsito, nós estamos sempre abertos para ouvir as críticas, as sugestões, os comentários, mas é importante que isso seja feito com alguma criticidade, pelo menos. Então, se a pessoa chega lá e tem uma ponderação a ser feita, que o faça, mas que diga por quê. Então, olha, eu entendo que o ajuste que foi feito em tal lugar não ficou bom por causa disso, ou daquilo, ou daquele outro. Mas as pessoas elas estão acostumadas a xingar, a ofender, e não, mas por quê? Ah, não gostei. Tá bom, não gostou, isso é subjetivo. Eu não faço uma mudança de trânsito porque eu vou gostar. Eu faço uma mudança de trânsito porque ela é necessária e existem questões técnicas que são aplicadas para que ela seja feita da forma como é feita, né? Então, uma contraposição ela é sempre muito bem-vinda, desde que ela também seja técnica, ou que ela tenha pelo menos algum embasamento, não que seja um mero juízo de valor. E hoje nós sofremos muito com isso. Alguém coloca uma publicação, só falta colocar uma foto de joelho e escreve assim: comentem, por favor. E aí as pessoas, é lógico, hoje a mídia social é 80% do dia de algumas pessoas que não tem muito mais além disso que fazer, e aí fica fácil, né, criticar. Mas difícil é quando você está do outro lado, vendo a situação de quem está exposto ao risco, a necessidade de um ajuste viário, você passa num local e vê que é necessário uma providência ali, e você toma essa providência, e sem critério nenhum essa providência é criticada. Isso é complicado, tá? Da mesma forma que as pessoas criticam as mudanças que são feitas, elas não respeitam a sinalização. E isso é um negócio que eu falo muito nos seminários. É gritante o número de pessoas, e vocês, se puderem, prestem atenção nisso. Tenho certeza que em um dia vocês vão flagrar esse tipo de situação. A pessoa chega para levar o filho na escola e para o carro embaixo da placa de proibido parar e estacionar. Ela está perpetuando na geração seguinte aquele pensamento de que, olha, você não precisa fazer o que é certo. Ou pior, você pode até fazer o que é errado, se ninguém vê, está tudo certo. Como que a gente progride como sociedade fazendo isso? Eu quero fazer aqui um questionamento, não para ser respondido, mas para ser pensado. Nós fizemos um ajuste na entrada da cidade em julho de 2017, 1º de julho de 2017. De lá para cá não tivemos nenhum acidente naquela região. Nós tínhamos a Conrado II travada nos 2 sentidos da rotatória ali da João Pilon durante um quarteirão inteiro. O trânsito da João Pilon passava da avenida da padaria da Vivenda do Trigo. Nós tínhamos pelo menos 3 ou 4 mil carros a menos no município do que nós temos hoje. Como que seria aquele trânsito hoje, se aquelas mudanças não tivessem sido feitas? Muita gente não gostou, tenho certeza. Até hoje eu ouço gente dizendo que não gostou. Mas elas foram providenciais? Elas tiveram razão de existir e surtiram os efeitos que tinham que surtir? Eu entendo que sim. Hoje o trânsito lá flui,
com segurança, nós não temos mais histórico de acidente e não temos congestionamento. Eu estava conversando agora há pouco com o Sérgio, presidente da Câmara, e eu comentei o seguinte: algumas pastas da administração pública, e inclusive a Casa de Leis, elas têm uma permissão que a diretoria de trânsito não tem. Algumas pastas e a Casa de Lei elas têm a possibilidade de trabalhar agradando o público. Vou dar um exemplo. Um dos vereadores, dentro de uma comunidade, recebe uma demanda, qualquer que seja, traz à Câmara, faz uma proposta de lei, isso é aprovado, ele agradou aquela coletividade. Dentro das pastas da administração pública, isso também acontece, quando possível, e dentro da lei. O trânsito não tem essa permissão. Nós não podemos fazer uma mudança de via preocupados se nós vamos agradar ou não as pessoas. Porque o trânsito mata. E não é difícil o trânsito matar. Nós temos um caso em Salto, aqui perto, há poucos anos, em que criaram, durante o dia, instalaram uma lombada numa rua e deixaram para sinalizar no dia seguinte. E um ônibus escolar passou nessa lombada sem sinalização, o eixo traseiro do ônibus deu um solavanco, arremessou uma das alunas para o teto. Eu vou ser impreciso na expressão, não sei a expressão médica correta, mas ela quebrou o pescoço e morreu dentro do ônibus. O trânsito mata. A nossa diretoria, quando sabe que vai ser feita uma lombada em qualquer lugar, essa lombada só começa a ser feita quando a equipe do trânsito de sinalização está no local. Isso é respeito a cada um dos munícipes que passam por ali. Mais uma vez, respeito. Tá? Eu vou tentar, eu tinha bastante coisa para dizer, mas eu não vou me alongar, até porque já passamos um bocado da hora. Uma coisa que é importante destacar. Da mesma forma que a gente não consegue ser nem sempre agradável ao fazer uma mudança de trânsito, a gente ouve, às vezes, certas coisas, Sérgio, que se eu fosse um cara mais encrenqueiro, eu arranjava encrenca com muita gente. Então, tem muito comentário lá de quanto que os caras estão ganhando para fazer isso? Quanto que estão desviando? Se vocês tiverem um pouco de visão crítica, quando passarem nos locais onde a diretoria de trânsito faz as mudanças, vocês verão que tudo o que a gente faz é com o mínimo de afetação de infraestrutura viária. Nós evitamos criar uma rua onde não há necessidade, nós evitamos colocar guia onde não há necessidade, nós fazemos desvios utilizando os prismas que a nossa equipe faz. A nossa equipe bate o concreto, coloca na forma e espera secar. A nossa equipe vai lá e faz um alinhamento e põe a tinta. Nós temos um guarda municipal, 2 guardas municipais aqui da minha equipe, que invariavelmente, embora não tenham essa função por obrigação, vão lá e pegam o rolo de tinta para fazer a pintura no chão, preocupados com a segurança do munícipe que vai passar ali. E isso consome a saúde da minha equipe, a minha saúde. Algumas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas sabem. Em 2017, em setembro de 2017, eu fiquei tetraplégico por 12 horas. Cleiton acabou de falar que ele me atendeu por causa da mudança da João Pilon. Quando eu entrei na diretoria, uma das pessoas da estrutura nossa chegou para mim, bateu no meu ombro, me chamou num canto e falou assim: Taborda, fica só pintando faixa de pedestre lombada que você não vai desagradar ninguém, não vai se indispor com ninguém, vai deixar a cidade bonitinha e vai fazer teu nome. Se fosse para ter feito isso, eu não teria assumido o cargo. Não seria respeitoso com vocês que pagam os seus impostos para terem os serviços prestados. Eu não posso, como gestor de trânsito de um município, ver coisas que estão colocando em risco a vida de vocês e fechar os olhos e falar: não, vou só pintar faixa e lombada. Então, nós temos a preocupação com a segurança da coletividade. E aí, por muitas vezes, em troca, o que nós recebemos? As agressões, os xingamentos, os desdéns. E essa vez que eu fiquei tetraplégico, acho que a única pessoa que sabe disso até agora é o Najib, que está ali, que é um guarda municipal da minha equipe.
O dia que eu fiquei tetraplégico foi porque na noite anterior eu recebi um bilhete na minha caixa de correio, dizendo que eu estava mexendo com famílias grandes e que eu precisava tomar cuidado com a minha família. E aí vocês imaginem o desespero meu, tendo que ficar 4 dias em observação no hospital, sabendo que minha família está sozinha em casa, tendo recebido um bilhete desse. Podia ter me omitido e só recebido o salário, como eu sei que de vez em quando acontece, não estou dizendo aqui, mas tem muita gente que tem um cargo público só para receber salário. Não é meu compromisso. Meu compromisso é com a população. Tá? Eu vou apresentar daqui a pouco números aqui, mas em menos de 19 anos, a nossa frota triplicou. Em menos de 12 anos, ela dobrou de tamanho. E o que foi feito, efetivamente, de preparação ou de ajuste viário nas ruas do município, nesses últimos 19 ou 12 anos? Nessa última gestão, a gente tem assumido um papel um pouco mais arrojado de fazer o que tem que ser feito, custem as pedradas que custarem. Eu quero lembrar que isso eu não posso deixar de dizer, que apesar de ter uma equipe muito sucinta, nós temos ali os serviços gerais, o pessoal da equipe operacional, 3 agentes de trânsito que estão todos os dias empenhados em eventos, emergências no município, eventos seja do município ou de particulares, mas que precisem utilizar as vias. Então a equipe tem que estar empenhada, isso é de manhã, é de tarde, é de noite, é de final de semana, é de feriado. Nós temos uma equipe administrativa extremamente enxuta e extremamente eficiente. Nós prestamos, por exemplo, serviço de cartão de idoso, de cartão de pessoas com deficiência. Esse cartão não leva 3 dias para ficar pronto. Você protocola, leva os documentos, pode buscar no segundo dia que vai estar lá. Sabe? Então, tudo isso é pensando na coletividade. Eu quero encerrar lendo 2 parágrafos, se me permitir, e aí fazer a apresentação que é rápida também. Agradar a todos, infelizmente, nunca será possível. E se o homem mais puro e santo que viveu nessa terra não conseguiu fazer isso, seria demasiada pretensão minha assim tentar. Mas zelar para que as pessoas acordem de manhã, possam sair das suas casas e voltar à noite para o seio das pessoas que elas amam, isso eu tenho como compromisso com a população. Mudar requer ousadia, coragem, capacidade de enfrentar o medo, e essas mudanças são essenciais para a evolução do homem e também da sociedade. Eu encerro parafraseando um líder evangélico e autor norte-americano, Ted Engerston, que na sua citação, talvez uma das mais famosas dele, ele diz o seguinte: estrupie o homem e você terá Sir Walter Scott. Enterre-o nas neves de Valley Forge e você terá George Washington. Eduque-o em pobreza abjeta e você terá Abraham Lincoln. Atinja-o com poliomielite e ele se tornará Franklin Delano Roosevelt. Ensurdeça-o e você terá um Ludwig von Beethoven. Chame-o de aprendiz lerdo, retardado, e dispense-o por ser incapaz de aprender. E você terá um Albert Einstein. A eficiência, às vezes a grandeza, aguardam aqueles que se recusam a correr por medo. Obrigado. Segundo ícone. Não. Esse. Por favor. Vou precisar ficar de costa para vocês, peço desculpa por isso.
A ideia dessa apresentação, que é extremamente sucinta, é fazer uma passagem muito rápida sobre algumas mudanças que nós já fizemos, mostrar os efeitos práticos dela, explicar na prática essa última mudança nossa de trânsito, para que as pessoas possam compreender o porquê de cada centímetro da mudança e mostrar que, pelo menos, ao que os números indicam, o que a diretoria tem feito junto com a prefeitura tem sido um caminho correto. Você consegue ir avançando para mim, por favor? Então vamos lá. O semáforo da João Pilon. Eu comentei que dia 2 de março, às 11 da manhã, dia 2 de março de 2018, eu recebi um orçamento para fazer a remoção, ou instalação do semáforo que estava lá na avenida. Esse é o primeiro orçamento, só para retirar o semáforo e jogar em qualquer... Jogar, me entendam, por favor, não dá nenhuma utilidade para ele, em qualquer lugar da prefeitura. Quase 20 mil reais. Se puder passar, por favor. Aí veio a proposta de como nós reaplicaríamos esse semáforo no cruzamento das vias Francisco da Silva Pontes com Washington Luiz. Quase 35 mil reais. Pode não ser esteticamente bonito, mas eu prefiro esse semáforo onde ele está e gastar esse dinheiro com tinta pintando a porta das escolas. Que, aliás, mesmo com uma estrutura pequena, todos os fins de ano e todas as férias de meio de ano, a diretoria passa em todas as escolas do município refazendo a sinalização. Pode passar mais uma? Esse é o projeto nosso da mudança aqui da rotatória das avenidas Flamboyant e Washington Luiz. Eu fiz um destaque em vermelho. Pode avançar mais uma, por favor? Mais uma. Esse destaque em vermelho, por favor, dê um cliquezinho. Isso. Esse destaque em vermelho é o caminho que esse caminhão vai fazer. Nesse primeiro vídeo, vocês só vão perceber que ele acessa a rotatória. Mas talvez não entendam o porquê daquela abertura e do desvio do fluxo da avenida. Esse lugar que ele está parado nesse momento é a via da avenida, a faixa da avenida que viria aqui sentido Câmara, sentido Fórum, sentido Boituva. Ele para poder acessar a rotatória enquanto outro veículo passa por lá. Já vai terminar o vídeo. Uma manobra lenta, mas com segurança. Se você puder avançar e dar mais um clique, por favor. Vai tremer só um pouquinho no começo. Agora vejam a mesma manobra pela visão do motorista que está na Avenida Washington Luiz, sentido Fórum, sentido Boituva. Se eu não faço esse desvio, e o motorista está vindo e de repente olha para frente e tem um caminhão atravessado na via. Algum risco de acidente? Está explicado por que nós precisamos fazer um contorno que vai acrescentar menos de 30 metros no caminho do motorista? Mais um detalhe, tem muita gente criticando essa lombada e esse desvio, porque eu utilizava esse trecho de pista como pista de racha. Algumas pessoas talvez saibam, eu sou piloto de corrida, além de tudo. Mas corrida se faz dentro do autódromo, não na rua. Estou certo? Pode avançar, por favor? É isso que a gente está tentando evitar, gente. Mais um clique, por favor. Olha onde é esse acidente. O local é familiar? Pode passar mais uma, por favor? Mais um? Ó, ali em cima, se vocês prestarem atenção, vai dar para perceber que é no mesmo local. E se eu faço aquele caminhão fazer aquela manobra num cruzamento seco de avenida, assim, sem aquela abertura e aquele recuo de segurança, eu vou transferir os pontos de acidente desse cruzamento para o da frente. E possivelmente eles vão ser mais graves ainda, porque o motorista vai estar em mais velocidade. Pode avançar, por favor. Em 2006, isso é um censo do IBGE, informação mais oficial que isso talvez não exista.
nós tínhamos 14.565 veículos registrados no município de Serquilho. Pode avançar, por gentileza? Em 2018, nós temos mais que o dobro disso. E aí, aquela pergunta que eu fiz, o que foi feito de ajuste viário de 2016 para cá, de 2006 para cá? Ajuste viário, que eu digo, é ajuste de grande porte, não inversão no sentido de via ou alguma coisa do tipo. E se nós não ajustarmos as vias do município, as vias vão travar, as vias vão ter acidentes cada vez mais graves, cada vez maiores. Pode passar? Aqui é o que eu já falei, em apenas 12 anos nós já dobramos a nossa frota e ela tende a crescer incessantemente. Nós precisamos lembrar que nós temos um bairro inteiro surgindo lá no Residencial Vitória. Nós temos 6 torres de prédio sendo liberadas, uma, se eu não me engano, já foi, uma ou duas, mas tem outras 5 ou 6 sendo liberadas. Nós temos loteamentos aprovados aqui na região do Flamboyant, aqui na frente do São Rafael. Nós temos um distrito industrial crescendo, então isso faz com que mais indústrias venham, mais pessoas venham, mais carros venham, e nós precisamos ajustar a malha viária. Eu vou fazer uma ponte com o que nós fizemos lá no passado, das mudanças da João Pilon. Tá? E já estou acabando. Rua Duque de Caxias e Conrado II, aquele cruzamento onde tem Amorete Veículo, SESI. Esse era o organograma do trânsito lá antes das mudanças. Nós tínhamos 9 rotas possíveis e 8 possibilidades de acidente. Nós transformamos em 4 rotas possíveis com apenas um cruzamento. No cruzamento da Conrado II com a Francisco da Silva Pontes, nós tínhamos 9 rotas com 14 possibilidades de acidente. O que nós transformamos? Em 6 rotas e apenas um cruzamento. E aí, na rotatória, que nós tínhamos 10 rotas possíveis e 22 cruzamentos possíveis entre elas, nós transformamos em 4 rotas sem nenhum ponto de cruzamento. E via de regra, onde não se tem cruzamento, não se tem acidente. Então, minimizando-se os cruzamentos, minimizam as chances de acidentes. Isso é um resumo do que foi a mudança da João Pilon, de 44 para 22 rotas, de 28 para 14 rotas, de 44 pontos de cruzamento para apenas 2. Nenhum acidente registrado ali, desde 1º de julho de 2017. E o que nós gastamos para fazer aquilo tudo, a despeito do que dizem e sugerem? Tinta e mão de obra. Muita mão de obra, por sinal. Outro serviço que a gente faz, pode ir passando, são as esquinas, que antes nós tínhamos pontos críticos de acidente, e nós fomos sinalizando com supressão de vagas de veículo, colocando uma vaga de moto um pouquinho mais à frente, permitindo com que esses pontos deixassem de ser pontos de acidentes. Resumo prático das mudanças, isso daqui é um gráfico que ele vai agregando valores e o campo que realmente importa é esse último aqui, o consolidado de janeiro a dezembro. Em 2015, antes da nossa gestão, nós tivemos 12 mortes no trânsito em Serquilho. Em 2017, foram 5, e esse ano nós temos 3. Dessas 3, 2 na SP-127, uma foi um ciclista que foi atropelado à noite, que estava com uma roupa toda preta, alguma coisa nesse sentido. Uma outra foi um motociclista, que até onde se sabe foi perseguido por uma caminhonete que bateu nele de propósito. E uma dessas mortes foi, infelizmente, ainda temos uma dentro da cidade, mas nós temos uma morte dentro da cidade. Mas parece que a gente está no caminho certo. De 12, nós já trouxemos para 3. Isso é reflexo das mudanças. Isso é um reconhecimento do governo do Estado de São Paulo, do DETRAN do Estado de São Paulo, o movimento Respeito à Vida, dizendo que o nosso município está de parabéns pelas práticas adotadas para evitar as mortes no trânsito. Está lá. Tá? Então, é isso. Todos nós, funcionários da diretoria, estamos diariamente empenhados em fazer o melhor trabalho, com a melhor dedicação possível, com a maior celeridade possível, e como servidores públicos é essa missão que nós temos conosco, servi-los,
Tá? Por favor, contem conosco. Desculpem ter me estendido, mas era necessário. Muito obrigado.